Estamos chegando, galera. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Todos ouvindo bem? Vamos chegando. Fala Victor, fala Marleide, fala Adriele, oi Mari, Mariana Feitosa, fala João, Thay, Alex, Leozão, Amon. 100% de energia infinita, Léo. Dormiu direitinho? Fala Wilde, Paulinho. Bora que bora. Fala Jomara. Energia alta sempre. Estamos chegando. Pronto, gente, para hoje? Bom dia, time. Fernanda Salgado, vulgo Mozão, tá aí na área. Só que aqui é Fernanda Salgado, né, gente? Diz ela que tem que chamar Mozão em todo lugar. O que vocês acham? Ou tem que ter os papéis, hein? Tem que ter os papéis? Então vamos lá. Apoiem, galera. Eu acho que quando eu falo Fernanda, ela lembra da mãe dela, que a mãe dela chamava Fernanda quando ela queria chamar a atenção, e aí ela fica com raiva instantaneamente. O João aí, ó. Quando o pai ou a mãe do João vai chamar ele, fala João Fernandes, já gela o cara na hora. Aí, ó. Então vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, pronto. Eu tô ficando. Ô, gente, vocês. Vocês estão acompanhando aí? Vocês estão acompanhando as aulas durante a semana? E vocês estão percebendo uma coisa? O que vocês estão percebendo? Que quem não percebeu, eu vou fazer perceber agora. Que durante as aulas eu estou ficando melhor. Na primeira aula não tinha musiquinha. Na segunda, terceira, eu tava errando as câmeras, tudo. Errando as câmeras, estava aparecendo tudo. Ontem eu aprendi a. Eu não sei se vocês perceberam, na sexta-feira ficou na gravação eu e Fernanda. E aí eu não sabia como tirava, desfixava duas pessoas da tela. Aí eu aprendi e ontem a câmera já ficou numa. A troca de câmeras já ficou numa posição melhor na gravação. Hoje melhorei mais um pouquinho. Vocês estão conseguindo pegar? Hoje vai ficar melhor. Hoje é o melhor nas posições da câmera. E eu fui revisando, eu estava assistindo as aulas. Falei, caramba, olha aqui, um ponto para eu ser melhor. Tijolinho por tijolinho. Quem pegou? Inclusive, alguns ficaram incomodados. Pô, por que que Samuel deixou o Fernanda e ele na tela? E olha que felicidade. Caramba, isso que é felicidade. Caramba, aprendi. E aí vai ficando cada vez melhor. Vai ficando cada vez melhor. Hoje eu acredito que vai funcionar aqui principalmente a gravação, ela vai ficar mais assistível para vocês, porque quem estiver falando vai aparecer na tela, porque eu aprendi isso durante as
as aulas anteriores. Ou seja, coloquem nos comentários, é divertido ser 1% melhor a cada dia. Coloquem nos comentários. É divertido ser 1% melhor a cada dia. E o que aconteceu quando eu vi? Eu ri. Falei, caramba, isso impediu de postar as aulas para vocês? Não. Isso impediu de passar o conhecimento? Também não. É divertido demais. E aí na live de vocês é a mesma coisa, não colocam peso, não precisa colocar peso em nada, gente. Fala, olha, caramba, uma instrução para um amanhã melhor. Uma instrução para um amanhã melhor. E em todos esses nossos encontros eu quero que vocês saibam uma coisa: tudo é aula. Tudo é aula, tudo é aula. Por isso que é importante que vocês não deixem de prestar atenção um minuto sequer aqui. E agora eu vou dar uma aula para vocês muito poderosa. Muito poderosa. Vou falar de algo aqui muito poderoso. Eu não me lembro se eu passei isso essa semana, mas eu vou reforçar isso agora. O que transforma é o movimento interno e externo. O que nos transforma? É o movimento interno e o externo. Mais importante, mais importante do que anotar tudo que eu falo aqui é anotar o que você vai fazer com o que você ouviu aqui. E eu quero que vocês peguem o caderno ou a folha ou o computador, seja aonde você, qualquer lugar que você estiver anotando, eu quero que você coloque e escreva nele folha de decisões. Pega um caderno aí e escreva nele folha de decisões. O que é esse caderno de decisões? Esse é o caderno mais poderoso. Você pode pegar até um caderno separado, não precisa nem ser no mesmo caderno. Nesse caderno, você vai anotar as decisões que você tomou, o que você vai fazer com o conhecimento que está adquirindo no desafio Impacto Máximo do Artista Ilimitado. Que na verdade é uma conexão com o Artista Ilimitado. Escreveram aí? Então, muito mais importante do que escrever o que eu estou falando é você escrever o que você vai fazer com o que eu estou falando. A partir do que eu estou falando, de tudo que você está aprendendo aqui durante essa semana. Então, ok? Peguem um caderno que se chama Caderno das Decisões. Combinado? Esse caderno, pessoal, esse caderno, gente, ele dá frio na barriga. Ele é um caderno que ele tem que te dar um frio na barriga, porque ele vai te colocar num movimento desconhecido, num movimento que você pode ser que você ainda não esteja fazendo. Mas é o movimento que te leva, a decisão que te leva para o cenário ao qual você quer. Então, ó, não tenham prazer pelo conhecimento. Tenham prazer e satisfação pelas decisões tomadas a partir do conhecimento. Não quero apenas
Não quero um post feliz. Estou muito feliz, Samuel, e tal, com o conhecimento que eu adquiri. Vocês podem até postar isso, não estou falando para não postar. Mas você tem que falar assim, aí eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz. Eu solto foguete aqui. Estou muito feliz por ter tomado decisões que me levavam para o cenário que eu quero a partir do conhecimento que eu aprendi no desafio do artista ilimitado. Se você falar para isso, Samuel, eu tomei as decisões, tomei essas decisões a partir do que você ensinou, coloquei, né? Tomou decisão, é prática. Decisão é prática. E lógico, da decisão nasce o quê, pessoal? Da decisão nasce o quê? A transformação. E eu senti muito de bater nessa tecla aqui hoje, porque essa aula aqui hoje é uma aula de integração. Essa aula aqui que eu vou entregar para vocês hoje é uma aula de integração. E o que que é uma aula de integração, Samuel? É uma aula para que o conhecimento que foi passado até aqui, ele faça mais parte de você. Então, foi muita informação até aqui. Quem concorda comigo que foi muita informação? Manda no chat aí. Foram muitas informações compartilhadas? Que pode ser que nem deu tempo de integrar todas. Eu descobri mais uma melhoria aqui, gente. Fui revisar a live. Vocês estão revisando suas lives? Eu não estava olhando para a câmera. Agora eu olho para a câmera aqui, é melhor. Mais um ponto aqui de melhoria. Porque eu estava olhando para o rosto de vocês e aí agora aqui eu tô olhando no olho de vocês e aí é mais forte. Tô olhando o olho de vocês agora, vocês estão me vendo olhando o meu olho, olho no olho. E aí eu fui revisar e falei, caramba, não estou olhando nos olhos. Mais 1% melhor. Acho que de ontem para hoje já foi 3% melhor, não foi nem 1%. Agora eu vou ver os comentários aqui de vocês. Aí sim, muito melhor. Muito, muito show. Coloca um. O que é isso, Mari? Poat-it, post-it. Ah, isso é boa. Essa é boa mesmo. Vou escrever essa, ó. Inclusive eu tenho um post-it aqui. Vou anotar o que eu vou fazer na minha folhinha de decisões aqui, ó. Colocar um post-it. Olha para a câmera, filha da mãe. Eu estava olhando para vocês. Aí, vou anotar o ensinamento que Mariana Feitosa me passou aqui, ó. Colocar post-it para lembrar de olhar para a câmera. Aí, ó. Fazer isso para minha live também, para lembrar de olhar para a câmera. E é bom que vocês olham assim no meu olho, assim, ó, todo mundo, e pega a consciência. Pega a consciência, pega mais forte. É igual na academia, guarde os pesos. Maravilha, Marleide. Então vamos lá, gente. Nessa aula de integração, como que ela vai funcionar? Tudo que eu passei aqui para vocês até agora é uma frequência. A frequência é como se fosse o artista ilimitado,
é uma maneira de olhar o mundo. O artista ilimitado, ele é uma maneira de olhar o mundo. E aí, eu preciso conferir, eu vou conversar com alguns de vocês, para eu entender se vocês chegaram nesse ponto de conseguir olhar o mundo através dos olhos do artista ilimitado. Porque essa frequência, essa lente, e aí eu vejo claramente os que começaram a olhar o mundo pelos, pelo olho do artista ilimitado, o Paulinho, a maneira que ele falou ontem sobre é leve, tirei o que não fazia parte de mim, fui autorresponsável, procurei em mim modificar o que era necessário. Então, ele descreveu, eu percebi, ele pegou a visão, pegou o óculos, pegou a lente do artista ilimitado. E nessa lente, essa semana, nessa semana, o desafio, impacto máximo, é uma semana de conexão com o artista ilimitado. E a consequência de conexão com o artista ilimitado é um impacto máximo. Você permanecer, quanto mais tempo você ficar sustentar essa visão, essa frequência, você vai ter o máximo impacto no ano de 2026. Então, Samuel, o que é o artista ilimitado? É uma mentoria? Não, é uma conexão. Aqui até hoje, nessas aulas nossas, eu não tive roteiro. Não teve roteiro às aulas. Por mais que eu vá colocar tudo isso num roteiro para que a frequência, né, o caminho para a frequência, ele fique mais lógico, eu não preciso de roteiro porque eu sou a lente do artista ilimitado. Então, a hora que eu abro a boca para falar, eu vou me expressar através dela. E quando você abrir a boca para cantar e você pegar essa frequência, nós fizemos aqui até umas âncoras, as, as afirmações da manhã, da tarde, da noite, para você de fato entrar nessa frequência. Compreenderam isso? A Mari tá not... Que tanto de decisão é essa, Mariana? Mariana, Mariana anotou muita decisão. Eu lembro da Lia, falei, a Lia escreveu um livro. Falei, que tanto de decisão a Lia tomou. Será que ela vai dar conta? Pegaram, gente? Conseguiram compreender? E agora eu vou eu vou conversar com alguns de vocês para fazer esse processo de tirar dúvidas e pegar. Eu quero ver se vocês estão vendo. E eu vou falar do Paulinho, vou chamar aqui, Paulinho, para a gente bater um papo, que a gente já começa esse processo de integração dessa frequência. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeito. Boa tarde, galera. Cara, continuando, acho que eu tava falando ontem, hum, a gente mesmo que dificulta tudo. Tipo, hoje, assim, olhando com mais clareza, a gente que coloca a dificuldade. Tipo, ela nem existiu e a gente colocou o problema. Tipo, a gente que dá todas as dificuldades. Por exemplo, vamos lá. Principalmente no começo da live. Não vou participar de competição porque eu não tenho time. Quem falou que você não tem, mano? É você que tá falando pra você que não tem. Tipo, eu não vou participar disso porque eu tô sem apoiador, eu não vou conseguir fazer 3 vídeos por dia porque eu não vou dar conta. É sempre a gente que dá o BO. Tipo, eu me analisando agora,
tudo que era dificuldade, não era a dificuldade que era posta para mim. Eu que falava que tinha dificuldade. Eu que falava. Eu não consigo. É difícil. É não sei o quê. Quando eu, tipo, cara, não tem dificuldade, é só fazer, mano. Só faz, vai fazendo, vai ficando fácil. E, tipo, principalmente esse lance de postar vídeo foi uma das coisas, as primeiras coisas, assim, que eu desbloqueei, né? A primeira semana que eu postei, consegui postar, tipo, 7 vídeos por dia, um exemplo, eu disse, mano, eu não acredito que eu consegui fazer isso. É muito vídeo. É muito vídeo. Só que, tipo, depois que a gente vai fazendo, vai ficando muito mais fácil, porque você acha um formato, você começa a editar o mesmo formato, você acha o mesmo cenário, então, tipo, é muito prático, muito fácil. E era, sempre foi. Só que eu falava que eu não conseguia. Eu que falava, tá ligado? Então, tipo, tudo que eu olho, hoje eu olho, não, vou fazer isso aqui, massa, é só tempo. É só tempo. É só tempo. Só questão de tempo. Só questão de tempo. Tipo, eu não boto mais dificuldade, não falo mais. Tipo, não tem dificuldade, mano. É eu que não tenho tempo, eu que não tenho tempo hábil fazendo aquela mesma coisa. Na hora que eu começar a repetir, vai ser muito fácil. E aí, incrível, 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 Paulinho. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, eu falei muito disso aqui. O que você diz que é. O universo ele nos apoia de forma incondicional. Ah, é difícil. Seu desejo é uma ordem. Vai ser difícil. É fácil, eu vou aprender. Seu desejo é uma ordem. E eu falei também numa aula, das últimas aulas nossa, que onde você coloca a sua atenção, você vai. Então, cara, é simples, eu vou ficar bom e vai ser incrível e vai dar certo. Colocou a atenção ali, ficou com a atenção ali, foi. Ah, peguei minha atenção, pode chegar um coleguinha e falar com o Paulinho, cara, isso não vai dar certo para você. O problema é o coleguinha falar, o problema é ele colocar a atenção dele e dar alimento àquilo que o coleguinha falou. Seja o coleguinha, seja o pai, seja a mãe, seja o tio, você que está no comando. A atenção é sua. A atenção, ela é sua. A atenção é expansão. Os pensamentos, os pensamentos, eles são ferramentas. As E eu acho que também, Samu, Pode falar. acho que tem uma grande sacada também que é tudo muito no detalhe, assim. Que conforme você vai fazendo, não é que você vai começar com 7 vídeos por dia, você começa com um, todo dia faz um. Aí depois você vai achando mais fácil. Aí você parece que vai abrindo a sua mente, a visão, de que, tipo assim, por exemplo, eu fazia, por exemplo, um por dia, todo dia. Aí fazia depois da live. Aí eu achava cansativo. Pô, tem que fazer todo dia, não sei o quê. Aí depois eu fui vendo que fazer depois da live e antes da live era melhor porque eu ia aquecendo pra live. Eu já não estava cansado, então eu tava menos cansado. Só que aí eu achava que era muito ainda, tipo, todo dia. Aí eu, pô, e se eu parar um dia da semana para fazer e sempre deixar gravado? Aí eu vou evitando, tipo, eu vou tirando o BO porque eu evito no dia que eu fiquei doente, que eu não consegui fazer, já tá lá gravado. Eu escolhi um dia da semana para gravar tudo. Então, tipo, aquele dia eu deixei na minha agenda organizado. Então, tudo isso vai facilitando e, tipo, parece que você vai ganhando muito mais tempo para fazer, pensar em outras coisas. Tipo, aqui, isso aqui eu já pulei a etapa. Agora minha mente está pronta para receber outra coisa, tá ligado? Porque aqui tá simples demais. Tá simples demais de fazer. E muito fácil. E, tipo, muito fácil, mano. É muito fácil. Tipo assim, é meio idiota o cara falar assim que é muito fácil, mas é porque, tipo, quando você tá fazendo, você vê, mano, era muito simples. Era muito simples. E eu gostei ontem também, na hora que você falou, que você foi tirando tudo que você não preferia que pesava a sua live. Mesmo que desse, que dava dinheiro, você foi tirando tudo que pesava a sua live. Que foi algo que a gente falou na aula um, aula 2. Fala um pouco mais sobre isso, Paulinho. Então, como eu falei, aquela época, tipo, 2 anos atrás, era o meu maior boom, né, até então. Porque agora é muito mais do que era naquela época. Assim, e aquela época eu tinha muito medo, tipo, de perder apoiador,
de o que que vai acontecer se essa pessoa parar de me apoiar. Só que chega um tempo que fica insustentável. Tipo, você não quer mais abrir live, você não quer mais falar com a pessoa. Se você tá abrindo live, tá super de boa ali, a pessoa entra, você, vixe, parece que baixa assim uma coisa na sua feição, você, bum, prende a sua energia, parece que amarra você. E, tipo, não tem dinheiro, galera, não tem. Não tem dinheiro que sustente isso, porque você não aguenta. Você não aguenta. Eu ganhava muito, galera, muito. Então, era tipo papo de 1 milhão no mês, pra vocês terem ideia. E eu não aguentei fazer, tipo, era uma coisa que eu tava. Eu sempre me diverti fazendo, e chegou um jeito que eu não queria nem olhar celular, pegar telefone. Então, eu disse, não, mano, não dá mais. Não dá, não tem condições. Senão eu vou fazer outra coisa e, tipo, eu não quero parar de cantar, eu não quero parar de fazer live. Eu saí. O que eu falei, não, isso não dá. Se continuar, eu não vou conseguir fazer. Saí bloqueando. Pá, pá, pá. E fui me reinventando e no quesito, assim, não aceitar o que todo mundo pedia para cantar. Não escolher, tipo, achar que porque fulano tá fazendo isso, eu tenho que fazer também. Eu fui, tipo, mudando tudo. Foi daí que começou a surgir o lance da live romântica, do mais romântico, de falar que era Foi mais mais do que romântico. mudando, na verdade você foi tirando o que É, pesava. então, tipo, eu parei de aceitar o que todo mundo fala. Véi, me machucava demais. Tipo assim, eu tinha um apoiador, o apoiador vinha na minha live, ele jogava, aí no outro dia ele falava assim: pô, fulano tá fazendo assim, por que você não faz isso? A live de fulano é desse jeito, por que você não faz daquele jeito? Eu disse, velho, não tem como isso aqui não, eu vou ficar maluco. Eu disse, se a pessoa acha que o certo é aquilo, ela tem que ir pra lá, não é eu que tenho que mudar. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, tipo, é igual hoje, tipo, a galera, por exemplo, entra algum hater na minha live, fala, Tom, tá cantando fora, tá cantando do jeito errado, o cantor canta desse jeito. Eu disse, tá tudo bem, mano, eu dou risada. A galera que sai descendo a lenha no cara lá na live, eu disse, galera, vocês estão mais preocupados do que eu, porque eu não me vejo do jeito que ele tá falando. Era a mesma coisa se o cara chegasse aqui e me chamasse de gordinho. Se eu não me vejo gordinho, eu vou ligar por quê? Por que que eu vou estar preocupado com o que ele tá falando? Pra mim, ele falou pra mim, foi bom que tem engajamento, a live tá rodando mais, galera, aí tá dando mais um comentário, o TikTok tá entregando mais pras pessoas. Então, tipo, hoje pediu pra fazer uma coisa que eu não faço, não agrado ninguém, mano, não agrado. Eu me agrado e E olha o que automaticamente que quem ele se agrada fica descobriu. junto. Você descobriu que você estava no comando. Exato. Que não era o TikTok que Não, estava fazendo alguma coisa não, com você. Que, inclusive, não. deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Muitos se perderam no caminho nessa aí. Muitos se perderam no caminho. A gente sabe, dentro do mercado da música, em, hoje, o melhor lugar de construção de carreira, construção de comunidade para todo artista independente é o TikTok. Ah, cara, onde um artista vai ter democratização orgânica? Democratização da viralização. Onde o artista vai ter um produto que ele mostra ele para o mundo todo. Só que na vida, foi muito falado essa semana que nós estamos aqui na aula de integração. Quem faz tudo é a gente. Se você permitiu, é seu. Ah, eu permiti fulano, o Toxo entrou lá e me deu umas moedinhas. E pessoal, quando a gente permite isso, a gente está abrindo mão do amor próprio que tem que estar acima de tudo. Olha que louco. A gente abre mão do amor próprio. Então, eu não me importo em me ferir quando a gente aceita, eu estou falando da live, mas na vida de uma maneira geral, algo que nos machuca. Então tem que soltar e entrar desse ponto onde fica leve, divertido e próspero. Porque o sentido é ser assim. Se não for assim, não faz sentido. Ó, isso que você está trazendo aqui, Paulinho, é algo que é comum não só no TikTok,
mas no mercado de trabalho e de negócio de uma maneira geral. Eu converso com muitos empreendedores, muitos empresários, muitos artistas, todos estão dentro de uma prisão por causa da sobrevivência, por causa do dinheiro, pelo medo de não ganhar dinheiro, pelo medo, pela ausência de amor próprio. E nós aqui estamos fazendo um movimento de, de resgate. O Paulinho é uma voz agora e uma prova viva, e ele vai chegar ali nas redes sociais dele, na live dele, e ele vai carregar uma mensagem, não só ele, mas todos vocês. Escolha você, escolha quem você é, se ame e prospere. Quantos diamantes você está chegando a bater hoje? Acho que quase 20 milhões. Ó, 20 milhões de diamantes total, né? Chegou no mês Total. por mês ainda não. Não, do Por mês tem mês, 1 milhão, 20 1 milhão milhões e por mês. 200. Esse mês tá 1 milhão e 200, eu acho. 1 milhão e 200, pessoal. Mais de 30 mil reais. Leve, né, cara? De boas. De boas. Tipo, é Se muito você real isso, contar, galera. se você contar lá fora, isso, o pessoal vai te bater. Se você falar que um cara, eu ganhei 30 mil reais divertindo, sabe, esse cara vai ser espancado lá fora. Mas nós estamos aqui dentro de casa, viu? É real. É isso aí. É isso aí. Tem que ficar até E calado, né, Paulinho? eu nem falo mais nada. Nem falo, não adianta, tipo, a gente só. Eu também aprendi que a gente só deve falar pra quem quer escutar. Não adianta. Querer botar na cabeça de ninguém. É perdido. A gente é igual, tipo, a gente que tem papel de creator. Não adianta se a pessoa não quer escutar, mano. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai. Exatamente. E, tipo, eu era desses, galera, no começo. Tipo, eu demorei, né, pra ter resultado. Tive com 8 meses, assim. Demorei, entre aspas, eu demorei perto de hoje, né? Tipo, porque hoje todo mundo tá tendo, a galera tá tendo resultado aí depois dos creators com 30, 60, com 30 dias. Mas, tipo, eu era do que reclamava do TikTok, que falava que o TikTok não estava entregando, que não sei o quê. E depois dessa minha pausa de bloquear de todo mundo e me rever, me reconhecer, a gente se abre, tipo, a visão da gente abre os caminhos que tem que fazer. Tipo, por exemplo, a minha live é romântica, todo mundo gosta de ser. A galera já me falava muito isso e eu não enxergava. Aí eu comecei a assistir muito mais as minhas lives, né, para repetir. Aí você vai entendendo, tipo, eu preciso atrair esse público. O que que eu tenho que fazer para atrair o público? Não é o TikTok que tá me entregando. Eu que tenho que fazer conteúdo com esse que eu entrego pra galera, porque o que que acontecia? Eu fazia minha live de qualquer jeito, entregando todo tipo de música que vinha ali, e queria um pessoal que viesse, só que vinha todo mundo, de todo jeito. Aí o que acontecia? Um vídeo dava muito bom, só que era um vídeo que eu fazia por fazer, não era o que eu queria fazer. Aí o cara chegava na minha live querendo que ele gostou do vídeo, porque eu fiz de qualquer jeito. Então, tipo, era um tiro no meu pé, que dava a galera, só que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria fazer. Então, tipo, por mais que viralizasse, que enchesse a live, eu tava infeliz do mesmo jeito. Então, tipo, hoje não, eu faço conteúdo entregando o que eu entrego na minha live. Então, o cara gosta do meu conteúdo, ele chega na minha live, eu tô fazendo a mesma coisa. É igual a gente comprar um produto na internet, você compra um celular e chega um tijolo. Você não quer aquilo, você não quer uma propaganda enganosa. Cara, gostou do vídeo, chegou na live, você tá fazendo igual. É igual, tipo, quem gostou do vídeo que eu tô produzindo, chegou na minha live, tá igual? O cara fica, não tem como ele sair. Não precisa viralizar. É muito assertivo, tipo, você não precisa fazer conteúdo para ninguém, mano. Você precisa fazer conteúdo para você, pensando no que as pessoas vão gostar daquele conteúdo, de acordo com o que você quer. Não de qualquer jeito. Não, a galera, tipo, ah, vou viralizar, não sei o quê. Mano, você pode viralizar, pode dar uma porrada de gente, só que você vai ficar mal. Porque o cara vai querer aquilo que você não quer fazer. Porque você fez um vídeo para viralizar. Maravilha. E o Ramon aqui, tem gente que faz para testar a gente, para ver se a gente se vende. Ramon e Rafael,
Vamos aqui passar a lente do artista ilimitado para vocês. Nós tivemos as aulas do espelho. Nós tivemos a aula do espelho. Então, por exemplo, se existe um conflito em você sobre um conflito de personalidade sobre, cara, eu vou assumir quem eu sou. E será que eu cedo as ideias dos outros em troca do dinheiro, em troca de um faturamento, em troca de uma viralização? E se tem esse conflito em você, o fã e os telespectadores, eles vêm para revelar esse conflito. É tipo assim, você olhou no espelho e você viu algo dentro de você. Quando aquilo está totalmente, quando você remove totalmente, aquilo não aparece mais na sua live e aí você entrou no máximo alinhamento. Então são testes de você com você mesmo. Lembra da lei assim como é dentro é fora, assim como é fora é dentro? Então, sempre olhe nessa perspectiva de estudo. Quando aparecer um que comunicou, opa, é a oportunidade de eu escolher para mim mesmo que eu vou prosperar sendo eu. É você se testando. Tanto que você vai rir de você mesmo. Você fala assim: opa, opa, deixa eu olhar aqui para dentro, onde eu não estou me escolhendo para que eu decida me escolher. Até que até que você retome a essa expressão autêntica, autenticidade. E aí eu vou explicar mais alguma coisa aqui que o Paulinho falou. Cada um de vocês é uma estação de rádio. Anote isso aí, cada um de. Eu sou uma estação de rádio. Quando você é uma estação de rádio autêntica, você é uma estação de rádio autêntica em todas as redes sociais, tá? YouTube, você é quem você é, YouTube, Instagram, TikTok, live no TikTok, você está tocando a sua frequência. Automaticamente, os fãs alma gêmea vão chegando até você. Vão chegando até você aquelas pessoas que estão conectadas com aquela frequência. E aí, nesse casamento, tá o êxtase. O êxtase, a magia, a mágica. Imagina aqui, ó, as duas faces. O, a expressão, o expressor e o receptor. O expressor e o receptor. O máximo poder. A máxima potência, a máxima força, a máxima troca, a máxima tudo. Por você escolher sua frequência. Tá, 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 tá. E aquilo é uma fonte de vida para você. E você, aquilo te preenche de você de uma maneira que você quer fazer mais e melhor. Meu Deus, eu quero isso. Isso é a festa todo dia. Isso é o objetivo diário, o encontro. O, o Will, o Wilde, eu acho que ele falou, chega um, começa chegando um, depois dois, depois três, depois quatro, depois 15, depois 20, depois 100, depois 200, todos abertos. E aí naquela frase, Paulinho, o que a gente diz que eu me lembro de uma. A gente foi num evento de treinamento do TikTok e aí deu uma. Eles fizeram a entrevista lá com a top um do Brasil do TikTok. Eu esqueci o nome dela, você lembra o nome dela? Que ela foi aquela que usa o Na época, turbante da a época. Yas ou a Bia? É Bia Ciani. Bia. Bia. A Bia falou uma coisa que é muito poderosa. E ela falou com verdade. Ela falou a lente dela. Ela falou a lente dela. E eu quero que isso aqui vocês anotem.
Ó, a minha live, a conta fecha na minha live. A conta fecha e ó, é um prazer deles, é uma honra para eles me, me retribuir com dinheiro. O que eu entrego, o que eu faço, é uma honra para eles me retribuir. É tipo, ela tava assim, eu vou dar oportunidade para eles me retribuírem. A conta fechou ali. É tipo a que eu tô te dando e ela já estava recebendo. O meu dar completo é no seu próprio ato de expressão. Ai, Samuel, mas eu vou querer agradar, não sei o que, depois patrocinador, escassez, escassez batendo na porta. Limitação batendo na porta. Você acha que. Vocês acham que a Lady Gaga, o cara vai lá e comprou o camarote dela. Pagou lá no camarote da Lady Gaga R$ 5.000. Aí a Lady Gaga vai pensar assim, cara, o cara pagou o camarote R$ 5.000, agora eu vou ter que pegar um avião e ir lá na casa dele agradecer? Não, a Lady Gaga assim, cara, ele pagou pra ele ficar mais próximo de mim, pra ele me ver de um lugar melhor. E aí é uma honra, é uma honra para as pessoas receberem expressão sua autêntica. Então, a conta fechou ali, pessoal. A conta fechou ali. Você já pegou isso? Você pegou isso, Paulinho? Perfeito. Não existe dívida. Não tem Não existe. dívida, sai dessa miséria. Não existe. Não existe. E aí, tanto que eu não gosto do termo, e aqui a gente está eliminando, eu não gosto do termo me ajudou. Eu quero banir isso da linguagem de vocês. O próprio TikTok, Samuel, não sei se a galera já se atentou a isso. Ah, Ele, quando você termina a live, ele aparece uns agradecimentos para você agradecer para o patrocinador. E lá, eles falam assim: pô, você foi muito top, snipou muito bem. Você foi excelente para aquela batalha. Não tem nada de tipo, me ajudou, não. É tipo, perfeito, o que você tinha que fazer era valeu, isso e tchau. excelente. Acabou. O próprio TikTok é uma automação deles. É sobre retribuição. É sobre retribuição. E aí, um autoestudo, uma autoinvestigação importante que a gente deve fazer é não se achar o suficiente. Anota aí que às vezes fica uma sombrinha dessa de a minha arte não é o suficiente. E eu tô aqui para falar que a arte de vocês autêntica é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Elimine essa ideia equivocada de achar que o que você está entregando ali na live não é suficiente. E aí você fica criando pendência, dívida por causa da sua crença de insuficiência. Então, toda vez que a gente não nos nós colocamos essa ideia, eu não sou suficiente, a pessoa foi lá, mandou R$ 20.000, você fica desesperado, porque, eu não sou suficiente, a pessoa me mandou R$ 20.000, vou correr lá para casa dela para devolver o dinheiro, vou correr, meu Deus. Opa, obrigado, pessoal, por retribuir o meu expressar.
Esse é um mantra do artista ilimitado para vocês treinarem e anotarem aí. Ó, a ação lá na sua live. Obrigado por retribuir pela minha mensagem, pela minha música, pelo meu expressar. Eu amo vocês, estamos juntos, tchau. Tchau. Tem um lance, eu fazia muito isso, galera. E isso é muito normal de ver, principalmente em batalha. Você vai batalhar com um cantor e você acha que, tipo, ele é mais famoso, ele é mais conhecido, ele tem mais público, e você acaba deixando de ser o seu para tentar fazer a praia que o cara faz. Tipo assim, ah, eu vou cantar isso aí também. Tipo, não tem nada a ver com o que você faz, nada a ver com o que o seu público quer ouvir de você. Aí você vai lá na batalha e quer fazer o que o cara faz. Pra, tipo, meio que agradar o público dele. Quem tá te assistindo não quer aquilo, quer o que você faz. E acontece muito, eu fazia muito, galera, isso. Fazia muito, tipo, achando que se eu fizesse o que o cara tá cantando, ou o estilo que ele tá cantando ali, de alguma forma eu ia atrair o público dele pra vir pra cá. Não, eu tenho que fazer o meu, porque o meu público tá me assistindo aqui. E se tiver alguém lá que curtir, ela vai vir. Acabou. Toca a sua Eu fazia nota. muito, cara. E aí sempre nós estamos aqui para a gente tocar a nossa nota, tá? É, Paulinho, gratidão. Ajudou demais nesse processo aqui de integração da galera. Vou chamar outra pessoa aqui para a gente bater esse papo de integração. Tamo junto, irmão. Valeu. Ô, Adriele, vou chamar você fazer essa pergunta que você fez aqui no chat. Oi, Deixa eu te colocar na tela para tá mais bonito, né? ficar mais organizado na gravação para vocês. Cadê? É, remover marcação, achei. Aí, agora você, pronto. Manda. Eu perguntei nos comentários o seguinte, ô Samu, como conciliar essa questão de servir aos outros, que é uma coisa que a gente abordou muito nessas aulas anteriores. Eu tenho que servir aos outros, claro, com a minha autenticidade, mas como que eu posso fugir da cilada de achar, de querendo ou não, querendo agradar a pessoa, sendo um espelho meu, porque eu sei que as pessoas são um espelho meu, eu agradá-las, mas sem entrar na cilada de achar que é uma dívida, que eu preciso dar tudo de mim ali pra ela se sentir completa, assim. Tá. Primeiro, é, eu também gosto de falar muito que eu preciso servir o outro. Também não é esse o termo. Eu quero servir. Você não precisa servir, você quer servir. Então, esse é um termo que eu quero alinhar com todos vocês. É sobre desejo e não sobre necessidade, nada. Aqui dentro do Artista Limitado é tudo sobre desejo, não sobre necessidade. Então, eu quero servir. E até o próprio ato de servir, ele é expressão natural. Então, não é necessidade, porque já é expressão. O, a natureza, ela vive em serviço. Você vai ver as plantas, os animais, todos vivem em serviço. Então, é uma expressão. Segundo, o seu cantar ali e perceber as reações deles, os depoimentos deles e ir melhorando o seu cantar é o próprio ato. Eu, eu, eu chego aqui, eu me expresso com vocês, feliz da vida, vejo o que pode ser melhorado a partir das mensagens que vocês me mandam nas redes sociais, no grupo, em todo lugar, falo, ó, da minha análise, vejo como eu posso servir melhor e entrego melhor. E pronto, e acabou. Entendeu? E tem aquela frase que é um mantra nosso, que eu sou o que eu sou e isso é suficiente. Esse mantra é muito poderoso para vocês utilizarem, gente. Eu sou o que eu sou e isso é suficiente. Esse mantra
Essa afirmação, você vai pá, 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 pá nela todo dia, ela vai limpando todo os complexos de inferioridade que podem ter entrado na gente na nossa jornada até aqui e pode ter ficado na nossa bagagem mental. Então, é um mantra de purificação de insuficiência. E aí, às vezes, na nossa criação, na maioria, viu? Provavelmente com todo mundo aqui, nas falhas do ensinar, na nossa criação, na escola, o mundo hoje que a gente vive, ele não sabe ensinar. E aí pode ter deixado feridas e uma ferida de insuficiência, de não se sentir suficiente. Aí, quando alguém chega e te dá algo, te dá não, te retribui, porque você é uma estrela, e você, Adriele, é uma estrela, quando alguém chega e te retribui, aí aquela crença, aquela ferida de insuficiência, você acha que você tem alguma dívida com aquela pessoa. E aí você acha que você tem que fazer alguma coisa a mais que você tem que. Não. Então é sobre fazer esse alinhamento de você com você mesma. É, eu sou o que eu sou e isso é suficiente. Deu para entender? Deu. Você tá, como é que tá, Adri, essa semana aí do desafio? Você tá conseguindo postar conteúdo, fazer live? Como você tá Tô se sentindo? conseguindo. Só no fim de semana, que realmente para mim é mais complicado. Mas durante a semana e postando o vídeo, sim. E como você tem se sentido? A questão de criação de conteúdo nunca foi muito problema para mim, mas as lives, sim. A constância era bem complicado. E apesar de ser complicado, eu tenho conseguido romper. Por que é complicado? Talvez o comprometimento comigo mesma, Você acredita que é o comprometimento com você mesma? talvez. Você tem medo do seu poder, você sabia? Eu me identifiquei muito quando você falou isso numa aula para trás. Você tem medo do poder de. Porque ao se comprometer com você mesma, tudo pode mudar. Tipo assim, o cenário, a realidade, tudo pode mudar. E aí cara, eu não vou assumir esse compromisso porque eu sei que se eu assumir, tudo pode mudar. Aí a gente entra no apego e no medo. Aí a gente se contrai e a gente foge. Quantos anos você tem? 24. 24. E aí a gente vai e se contrai. E eu falo uma afirmação para todos vocês: coragem. O extraordinário está no desconhecido, assim. A vida, o preenchimento está sempre da gente ficar sempre aberto ao novo, ao crescimento, ao florescimento. Então, não tenha medo nenhum de ser grande e mudar o que precisa mudar. Não tem problema. Na verdade, é, é a hora de voar. Imagina a borboleta. A borboleta, ela tá ali no casulo, fazendo a força dela e tal, se comprometendo para ela abrir as asas. E aí ela teve força e coragem de se expressar, de ser ela, e aí ela começou a voar. E quando você soltar, abrir as asas total, aí você vai voar para sempre. Entendeu? Então, não se contraia, se comprometa com o seu poder. E principalmente, isso aqui é algo muito, muito importante, pessoal. É,
o artista ilimitado, a transformação que você, Edri, gera na vida da sua audiência, o propósito, ele tem que ser maior do que a gente mesmo. E às vezes a gente não consegue se comprometer porque a gente está colocando o peso e a responsabilidade na gente. E na verdade, a gente está fazendo por algo maior, que é algo que a natureza nos deu. Então lembra assim, caramba, eu estou fazendo o meu trabalho. Esse separado aqui que eu faço, minha música, é algo muito maior do que eu. Eu só estou deixando a passagem. Então, por exemplo, o Artista Ilimitado, ele é um projeto que ele não tem a ver com o Samuel. Ele tem a ver com todos vocês. Isso é um trabalho de conexão, de expressão autêntica, de colocar todos na sua verdadeira natureza, todos dentro do Dharma. A verdadeira natureza é um Dharma, a sua expressão autêntica, é um termo usado na Índia. Colocar todos no Dharma. O Dharma é o que você veio fazer aqui. E quando você entra dentro dessa natureza verdadeira, a gente entra numa jornada de impacto muito grande e elevação muito grande pessoal, realização pessoal e profissional. Então vai aos poucos, vai se comprometendo cada vez mais no seu tempo, você vai sentindo e vai se soltando, porque você é muito poderosa. E quem tá te chamando, gente, é engraçado que essa versão nossa superior, ela já tá chamando assim, vem, 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 vem. Aí vem as vozes familiares na cabeça. Ah, mas eu ainda tenho que fazer isso, mas eu tenho esse emprego aqui, mas eu tenho que, na sua idade, né, eu tenho que formar ainda, se eu não formar, não vou conseguir ganhar meu dinheiro, sempre você quer, aí vem um tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, ah, mas isso aqui, se não der certo, tem que, mas, opa, tem que nada, se tem que ser alguma coisa, tem que ser eu mesma, fechou? Fechou. Arrebenta. E aí, o, deixa eu ver quem eu vou chamar aqui agora, uma informação importante para todos vocês, para todos nós. Cadê? Remover marcação. É sobre o propósito. Na aula 2 tem que estar aí dentro do seu ambiente de trabalho. É sobre o propósito. Ali, sobre o propósito, você ganha força, comprometimento, energia e tudo. Quando você coloca você em cena, você é a pequena, não é o ilimitado, mas perdeu o poderzão. Limitou, tá dentro do limitado. Quando é sobre o propósito, que é aquela fusão que eu expliquei aqui, da sua expressão máxima, verdadeira, e os receptores, que os fãs alma gêmea chegando, aquele assim, cara, é surreal ver a Dessa cantando, quando um fã chega e comenta pra ela, é surreal ver o Kim cantando, ver a Mariana Feitosa falando, cantando, se expressando, meu Deus, você é muito poderosa. Cara, e aí é hora de você investigar para você conhecer o seu Dharma, que é o que que é o propósito? É o impacto que eu gero na vida das pessoas. E eu não sei se vocês fizeram um exercício que eu passei na semana passada, por isso nós estamos aqui nessa aula de integração, que quem fez esse exercício de olhar para o que
as pessoas, as pessoas que te mandaram depoimento, começar a ler aquilo e entrar naquilo, o que que te trouxe? Quem fez esse exercício? Você fez, Mari? Conta pra gente o que que você sentiu. Eu fiz e continuo fazendo, porque desde que eu comecei a fazer live, eu passei por vários momentos, porque quando eu comecei a fazer live, eu aprendi tudo sozinha, não tinha uma agência, não tinha creators, então eu tive que me virar para entender como funcionava o mercado da live, que eu enxergava como sendo um mercado, que eu via como sendo um trabalho, então eu precisava encontrar a minha estratégia para conseguir crescer. E aí eu fui, de certa forma, fechando os olhos para o que as pessoas sentiam quando elas estavam comigo. Eu recebia muitos depoimentos das pessoas sobre as músicas, mas eu não conseguia receber aquilo, né? E aí, desde o começo do ano, eu comecei a ter essa visão. Aí, com as aulas, eu comecei a abrir mais esse espaço dentro de mim mesmo para realmente aceitar aquilo que as pessoas estavam falando para mim. Não que eu não acreditasse no que elas falavam, mas dentro de mim era como se, tipo assim, falta alguma coisa ainda, não tá perfeito. E aí eu comecei a ver que eu tava cobrando muito de mim uma postura de perfeição, que na verdade nem era tanta perfeição, mas que tava me bloqueando de sentir. E aí, desde uma semana atrás, eu venho fazendo esse exercício de perguntar para as pessoas. É tanto que a minha comunicação com o meu time, que desde que eu fazia live, eu não gostava de fazer janelinha para conversar assim com a galera, porque eu achava que eu não tinha. Peraí que travou para vocês aí? Peraí que ela vai voltar. Bora que tava interessante. Temos que aprender a aceitar o elogio, usar o mantra eu sou o que eu sou, isso é suficiente. M- Magnífico, Lia, é isso. Caderninho, viu, gente? Vou fazendo aqui o, vou fazendo aqui as lembranças importantes enquanto a Mari retorna. Caderninho de decisões, folha de decisões, porque olhar todos os dias para o motivo, para o propósito, é onde você vai tirar toda a energia para fazer o que tem que ser feito. Então fala aqui, João, enquanto a Mari volta. Mari, tá aí na área? A gente ainda não voltou, não. Compartilha aqui com a gente, João. Consegui entrar, será? Foi. Oi. Tá me vendo aí, todo mundo? Deu Sim. certo? Tudo bem, gente. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Foi interessante tudo isso, Samuel, porque eu tinha esquecido de fazer a pergunta, sabe, na nossa live. E o pessoal começou a falar naturalmente, né, como eles estavam se sentindo e começou a vários testemunhos, sabe, pessoas conversarem, falarem sem eu perguntar nada. Daí que eu lembrei da nossa aula, eu falei, poxa vida, era isso que eu tinha notado que eu tinha que fazer. E daí isso reforça algo que a gente tem conversado muito sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente escreve, sobre o que a gente fala, sobre os pensamentos que estão sendo alinhados aqui, que tudo é uma coisa só e a gente que desmembra, né? Isso Essa aí, foi a experiência que eu tive. essa mensagem é o motivo da sua existência. Interessante. É o sentido da sua existência, é essa transformação que você gera na vida das pessoas ao se expressar. E é dessa fonte que nasce toda a força.
Então, o motivo, anotem isso tem que ficar muito claro para vocês pegarem essa energia da fonte, para que vocês consigam fazer o processo de transformar o ser. Existe uma força que você precisa tirar para transformar o ser, para fazer o que tem que ser feito, para fazer as mudanças internas necessárias para refletir as realidades que você quer. A partir do propósito, a partir da fonte. Eu não sei se está claro para todo mundo. Anotem aí. A força, o motivo pelo qual eu existo, o sentido é a transformação que eu gero na vida das pessoas. É o impacto que eu gero na vida das pessoas sendo quem eu sou. Porque sendo quem você é o impacto. Quando você ainda está dentro de um personagem, quando você está dentro das camadas, você não consegue gerar os seus frutos únicos. Aí quando você começa a gerar o seu fruto único, a natureza está servindo sem esforço. É abundância, abundância é natural. Pode falar, João, você ia completar? Não, terminei, era só isso. Claro que se a gente começar a falar, tem muitas coisas para falar aqui e eu não quero tomar esse tempo todo. Mas para mim é um privilégio estar aqui. Tudo que eu tenho ouvido aqui, eu tenho reforçado, eu tenho colocado em prática. Foi interessante o que nosso amigo fez aí, que ele, eu acredito que seja o Xande, era o Xande que foi lá e colocou os seus pensamentos, tudo que você tinha colocado aqui com aquela música que tinha tudo a ver. Eu tenho colocado muito em prática isso e as coisas estão alinhando do jeito que é para ser e está sendo maravilhoso. A experiência está sendo muito, muito positiva mesmo, de verdade. E assim, da semana para cá, é interessante que eu tenho bastante tempo de live, só que eu não tenho um resultado expressivo pelo fato de eu não ter me colocado tanto é, em mais tempo. Agora, por exemplo, de 5 meses para cá, daí sim, eu coloquei muito mais esforço. Então, e a gente tem que entender também que é uma semente que você vai plantando, que existe esse tempo para ela, a semente morrer, germinar, para ser exatamente, aparecer a árvore, para depois você comer o fruto, né? A gente tem que entender isso. E está sendo maravilhoso, porque desde quando a gente começou as aulas aqui, Samuel, de 2 semanas para cá, eu tenho vivido coisas assim, em batalhas assim da live, que eu falo para você que está sendo surpreendente. As pessoas estão falando, João, você não vai batalhar? Tem se ajuntado, sabe? E eu não vivi isso. Eu faço bastante tempo de live, eu não vivia isso. E agora estou vivendo a partir do momento que a gente começou a fazer esse curso aqui. Então, está sendo muito válido demais. Tamo junto, João. Bora, bora, bora pra Demais. cima. As pessoas perguntaram pra ele lá: você não quer batalhar? O que que elas estavam perguntando, gente? Você sabe o que elas estavam perguntando? Rapaz, nós estamos querendo te retribuir demais pelo que você está fazendo. Ah, uma batalha, pelo amor de Deus. Gratidão, verdade. Você está impactando muito aqui a gente. Abre uma batalha, pelo amor de Deus, para a gente retribuir, porque a gente precisa de um gatilho. O ser humano é assim. Ô Samuel, Ah, eu faço live das 8 e assim, eu atravesso, começo 8 horas da manhã e vou até 13, 15 horas às vezes, tá? sim. E eu só tô parando de 2 semanas para cá para fazer ao meio-dia, porque meio-dia 15 a gente começa. E antes de vir para cá, eu tava em batalha. E o pessoal querendo batalhar mais. Eu falei, gente, eu tenho uma reunião agora. Depois a gente tenta voltar em um outro horário. Ou seja, muitas vezes a gente tem que dar foco até na questão de o lugar do dinheiro, né? Aqui a gente está aprendendo. Então a gente não pode abrir mão de estar aqui nesse ambiente, entende? Maravilha. E permitir receber. Permissão, Exatamente. assim, total de receber. Gente, eu falei isso também em uma das nossas aulas, está na aula aqui de integração, sobre eu falei lá, ó, quem lembra? Dar, receber, usufruir, quem lembra? E expandir, o servir, o dar. Vai receber.
dar, receber, usufruir e expandir o servir, o dar. Então você ganha o dinheiro, né? Você dá o seu sua expressão, sua arte. Você recebe dinheiro por isso, dinheiro, amor, tudo que vem até você. Falando de dinheiro de forma específica, você usufrui com a sua família, suas necessidades, seus desejos. Você investe em expandir o seu dar, melhorando uma câmera, um equipamento, para que você possa ficar nesse ciclo da abundância. E aí vocês entram, coloca aí para mim, ó, dar, receber, usufruir, expandir o meu dar é igual jogo infinito da abundância. Isso aí vocês podem escrever. Escrevam até no chat. Alguém quer compartilhar algo que acredita que seja muito útil, que esteja acontecendo essa semana e que possa beneficiar a todos? Levanta a mão aí que eu vou abrir seu microfone. Quem sentir, cara, eu preciso compartilhar algo que é útil para todos que está acontecendo durante essa semana. Se tiver alguém aí, levante a mão. Sem vergonha, tá, gente? Eu brinco com meu time que se algum dia eu ficar triste, ah, vou abrir ali o Kim. Eu brinco com meu time que se algum dia eu ficar triste, eu abro live, pois eles enchem muito a minha bola. São os queridos com suas percepções de como é a live para eles. Massa e verdade, incrível. Vamos lá, Kim. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo assim, Kim. Primeiramente, é um prazer estar aqui, sou muito feliz. Entrei, acho que dia 20 na agência e estou aprendendo muito. Eu queria compartilhar algumas coisas que aconteceram. Eu acho que eu já compartilhei um pouco no chat, mas espero que ajude, porque estou aprendendo muito todo dia, várias coisas vêm como aprendizado, né? A primeira é que eu recebi, antes mesmo de eu entrar na agência, entrou umas pessoas na live e começaram a me dar vários presentes. E eu não sabia nada, fiquei super feliz, né? Só que depois que passou uns dias, esses presentes, eles se apresentaram como presenteadores, né? Aí depois que passou uns dias, eles começaram a mandar mensagens no ADM falando que o meu crescimento era devido a eles, que se não fosse eles eu não teria ninguém na minha live. Só que eu já estava até mesmo em conversa com a agência, assim, o Guilherme eu já tinha visto, a Mari tinha me ajudado já. Então, assim, eu fiquei meio abalado, aquilo começou a sugar minha energia, né? E, e aí eu cortei isso, eu, com todo respeito, tudo foi cortando e consegui me livrar. Então, eu acho que isso é um exemplo de a gente não ficar dependendo muito de presenteador, né? E saber o nosso valor. Segunda coisa que foi muito legal que aconteceu, na aula sobre pedir opinião, eu não tinha pedido para ninguém opinião, só que aí uma senhora me mandou uma mensagem, falou que ela estava amando minha live, que ela era fã, e eu fiquei muito feliz, porque era um dos primeiros relatos, assim, né? E aí ela falou que ela era cuidadora de pessoas em necessidades, idosos e tudo mais, e que ela, à noite ela trabalhava e a live levava muita alegria para ela e para as pessoas que ela estava cuidando. Então isso foi sem eu pedir, e também fiquei muito feliz com isso. E a terceira coisa foi que eu estava começando a ficar um pouco frustrado com os diamantes, né? Só que aí o que que eu fiz? Eu tampei com uma fita na tela onde aparecem os diamantes e as curtidas e tudo mais, e parece que daí como eu consegui quebrar esse ciclo com a ajuda de tudo que a gente vem aprendendo aqui. E aí parece que as lives estão indo bem melhores, né? Tanto que ontem eu fiz uma live que foi uma das melhores de novo. Sempre parece que a live vai ficando cada vez melhor. E no final eu queria encerrar e as pessoas, porque eu estava cansado, né? Não queria continuar cansado. E aí as pessoas estavam mandando presente até no último minuto. Então, só compartilhando um pouco disso e de resto é só agradecimento mesmo e alegria por estar aqui fazendo parte dessa tanto aprendizado que é válido. Mesmo se eu parasse hoje de fazer live, mesmo se eu parasse de cantar e tocar,
Acho que tudo que o Samuel está passando para a gente é importante para qualquer coisa, qualquer situação da vida, né? Até para coisas familiares e contextos de vida em geral. Acho que é isso. Tamo junto demais, Kim. Obrigado aí por compartilhar. Eu vou pincelar aqui algumas coisas que o Kim falou que são muito importantes. Dentro da gente existe, eu já falei para vocês, né, que a parte finita e a parte infinita, a parte limitada e a parte ilimitada. Os nossos sentidos, muitas vezes o nosso olho, ele pode, entrou ali seguidores, é, diamantes. Ao você olhar aquilo, isso pode entrar dentro da sua mente ego, que é dentro dessa mente ego, ela que se incomoda, vamos se dizer assim, com os acontecimentos, com os fatos. A sua essência, ela não se importa com isso, ela só quer se expressar. Uma dica para vocês, muitas vezes, quando vocês quiserem cantar de forma muito intensa na live, é fechar o olho. Fechar o olho para cantar. Ao fechar o olho, você conecta mais com essa parte sua íntima. E aí, nessa parte, você não vai entrar dentro do sistema de comparação, de será que tá bom, de será que tá ruim, de será que isso aqui, de será que isso aqui, isso aqui. Essa parte nossa limitada, que fica nos podando, nos castrando ali. Então, uma coisa a se fazer, que vocês podem testar, é fechar o olho ao cantar, algumas vezes. Exercício. Quando você se sentir desconectado. Combinado? Fecha o olho e canta quando a sua. Se você se perder na mente, no ego, entrou ali, ai, tem pouca pessoa na live, ai, não sei o quê. Não, não. Fecha o olho e dá tudo de si. Que você vai se conectar com essa parte mais íntima. Um exercício aí do artista ilimitado. Fechado? A Bruna mandou aqui. A Thay quer compartilhar. Oi, galera, Oi, tudo bem? Thay. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Trazendo nesse pensamento, né, de cantar com os olhos fechados, isso eu comecei a fazer na minha live e o que, que eu observei? Que a minha entrega melhorou muito mais, no sentido não de entrega de audiência, mas no sentido de a qualidade do que eu estou entregando. E eu observei que quando eu faço isso, é como se expandisse aqui o chakra do coração, ele expande, porque eu mergulho totalmente no que eu tô querendo entregar dentro daquela mensagem, daquela música. E essa semana, né, que eu comecei já a aplicar o que a gente está estudando aqui nas aulas, eu comecei a falar da criança interior, eu comecei a falar, né, para as pessoas, sempre bato na tecla do sonhar, né, volte a sonhar, volte a acreditar. E tem muitas pessoas que tem inclusive um bombeiro na minha live, que o sonho dele era ser bombeiro, ele chegou na live, ele disse que não tinha apoio de ninguém, da família e tal, e ele não conseguia isso, não tinha aquele impulso de ir, né? E através da live ele foi se fortalecendo, ele começou a fazer os concursos, começou a passar. De resumo da história, hoje ele é treinador, ele tipo, conseguiu galgar lá dentro da corporação e ele treina outros bombeiros. E ele sempre entra na minha live e falou: tá, e graças àquela palavra que tu me trouxe, nunca desista dos seus sonhos, hoje eu tô vivendo meu sonho. E aí isso se reforça. E quando eu tava nessa semana falando sobre a criança interior, eu nem tava cantando, eu tava com os olhos fechados e deixando aquilo que tava no meu coração fluir. E eu recebi um dos maiores presentes que eu já recebi, não tava cantando.
e era justamente um ursinho ali andando nas nuvens, e aí o apoiador falou: Eu não tenho muito, mas sempre que eu tenho eu guardo para vir aqui na tua live te abençoar, porque o que você entrega aqui transforma. E é isso, galera. Silenciem o externo, isso que o Samu trouxe, de fechar os olhos, entra na música, entra na vibração que você deseja alcançar, né, com aquilo que você está emanando, porque o retorno às vezes a gente acha que demora, né? A gente cria uma expectativa, então se concentra na qualidade do que você está entregando, porque a vida surpreende muito, assim, a vida tem memória e tudo que a gente entrega volta. Magnífico, Thay. Gratidão aí por compartilhar. É, o, a expressão nossa mais poderosa, ela é o servir desinteressado. O, a Bruna está falando ali que ela recebeu vários elogios, mas na minha mente tem a ideia de ser neutra quanto a elogios e a crítica, pois quero sempre estar evoluindo e por isso não quero me apegar a elogios. E veio isso na mente na hora da live, mas fiquei pensando aqui, agora, se isso pode ser um baixo merecimento disfarçado, como equilibrar isso, amor? Pode me tirar essa dúvida? Claro, vamos lá. Antes de eu ler as outras perguntas aqui. O, todo, como que eu explico isso aqui para vocês? Que é uma lente que é difícil de passar. Hum, eu falo uma coisa muitas vezes na, na agência, com as pessoas, isso é difícil de entrar porque a gente se acostumou muito a viver dentro da nossa personalidade, dentro do pessoal. E tirar o pessoal de cena para você fazer a leitura de todas as situações é a maior forma de entender com clareza todas as situações. Porque o pessoal é aquele que se afeta. Você é quem observa o pessoal. Quando você sai do pessoal, você consegue ter discernimento de todas as situações e utilizar ela da melhor maneira possível ao seu favor. Alguns exercícios, algumas práticas que fazem você no dia a dia, na família, na live, você que é creator manager, entrou no pessoal, perdeu. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Ó, um exemplo, isso aqui é até engraçado, galera. Nossa, isso aqui é engraçado. Isso aqui é muito avançado, tá? Isso aqui é avançadíssimo. Teve um cara que era meu barbeiro lá em Belo Horizonte, e a esposa dele é cantora. E aí eu falei com ele que eu trabalhava ali, tinha agência de live no TikTok, e que ali era uma oportunidade muito grande para ela alcançar mais pessoas e monetizar essas pessoas que ela vão alcançando a partir do talento dela. Aí ele falou assim, cara, incrível. Eu quero que minha esposa entre. Eu falei, então beleza, vamos colocar ela. Colocamos ela na agência. E aí ela foi fazer a primeira live dela. E aí na primeira live ela entrou e para ela testar o aplicativo, o Creator Manager sugeriu que ela abrisse uma batalha. Ela abriu uma batalha. E ela abriu uma batalha e ela começou a tomar uma surra. Imagina, a pessoa estava mandando lá 20 mil diamantes, ela estava com 20 diamantes. Aí o marido dela, ele ficou muito incomodado por a esposa dele estar tomando uma surra lá no aplicativo. E aí ele pegou, pessoal, e
pá, mandou 2.000, 3.000 reais lá na live para a esposa dele ganhar. Ele saiu totalmente de si. E tipo assim, ele perdeu totalmente o discernimento. E ela gostou que ele mandou os 3.000 reais, 4.000, não sei quanto que ele mandou. E aí depois eu fui cortar o cabelo. Ele chegou e falou assim: Porra, cara, no primeiro dia eu já foi embora 3.000 reais. Eu falei isso, falei com ele, cara, mas por que que você mandou os 3.000 reais? Ele, porque eu estava com raiva, eu não queria ver minha esposa perdendo. Ele se envolveu, ele colocou a personalidade dele em jogo. E aí, gente, ele precisava do dinheiro para comprar algumas coisas que eram prioridades para ele. E aí ele teve que fazer um trabalho extra. Ele falou assim, cara, agora eu vou ter que cortar o cabelo no domingo também, fazer isso, isso e isso, para eu recuperar aquele dinheiro para fazer as coisas que eu quero. E aí eu falei com ele o seguinte, falei, meu irmão, você é jogador, você não é peça, cara. Ele bugou. Falei, você é jogador, você não é peça. É você que comanda. Então, olha, se ele tiver discernimento, ele ia olhar aquilo e falar: minha esposa está começando, ela ainda não criou a comunidade, ela ainda não tem base de fãs, ela está aprendendo, ela está evoluindo, na hora certa ela vai ganhar as batalhas e não sei o quê. Ele não, ele caiu dentro do cabra que se afeta. O limitado, o frágil. A gente tem o limitado, o frágil. Você caiu dentro do que afeta. Você caiu dentro do que afeta, você perdeu. Vai caminhar na rua, vai tomar um banho quente. Duas práticas. Vai tomar um banho quentinho, relaxante. Relaxa lá no chuveiro quente. Ou um banho gelado. Ou vai caminhar. Fazer uma caminhada de 30, 40 minutos para você voltar ao discernimento. E aí, uma habilidade muito poderosa que em algum momento alguns vão pegar, aos poucos outros vão demorar a pegar. Você tá ali com o seu papel, com a sua identidade, se expressando, fazendo o que tem que ser feito, mas você não precisa estar envolvido com nada. Quem consegue compreender isso, hein? Tipo assim, ó, fechou a live e dormiu tranquilamente logo em seguida. Aqui na agência, pessoal. Eu só consigo comandar. Eu só consigo liderar 800, 900 cantores, toda a equipe, porque eu não estou envolvido. Imagina, vem um artista xinga pra lá, outro xinga pra cá, outro briga pra cá, que são coisas deles com eles mesmos, a galera que tá começando e não sei o quê, aquela confusão toda. E aí, muitas vezes o Marcos pergunta pra mim, ô Samuel, é, você não se afeta com tudo que está sendo falado e tudo, a galera xingando, isso eu falei assim, lógico que não, eu não estou envolvido. E como eu não estou envolvido, eu consigo tomar decisões corretas. Se eu me envolver, eu me perco. Entendeu? Vocês conseguem compreender isso ou nós vamos ter que fazer umas aulas mais avançadas? Quem conseguiu compreender? Então você está ali na live, você está ali servindo no seu propósito, toda feliz. Alguém te xingou, você colocou sua atenção naquele xingamento, você se envolveu, você se identificou com aquele, você baixou sua frequência, a sua live caiu, você bagunçou tudo. Quem se bagunçou foi você. Você que se envolveu com aquilo, você não precisava se envolver. Isso é muito poderoso, tá? Isso aqui é muito poderoso. Aquele que não está envolvido, ele toma as melhores decisões.
Ah, eu vou abrir ali para o Ramon e Rafael falar. Está envolvido, comprometido, são coisas diferentes? Totalmente diferentes. Totalmente diferente. Eu posso estar comprometido com várias coisas, mas não estar envolvido com nada. Vocês sabiam disso? Mas isso não é a aula de hoje. Eu posso estar comprometido com várias coisas, mas não envolvido com nada. Inclusive, vou ensinar algo aqui para vocês ficarem aí, dormirem com essa. Quem quiser dormir com essa, até amanhã. Até amanhã, ou então vou alugar um triplex na cabeça. Quem possa alugar um triplex na cabeça de vocês? Posso alugar um triplex na cabeça de vocês? Pode, Paulinho. Paulinho gosta do- Já tem um condomínio aqui. Vamos lá. O rei, o rei é aquele que tem tudo, mas nada o tem. Rei é aquele que tem tudo, mas nada o tem. Você pode estar estourado, famoso mundialmente, mas aquilo não te tem. E aí vocês podem meditar. Até apagou a luz aqui. Vocês podem meditar nessa. Ele possui tudo, mas nada o possui. Você pode possuir tudo, mas nada precisa te possuir, porque você não está envolvido. E o maior rico, a maior riqueza, vou até colocar a musiquinha aqui para a gente ir finalizando. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês podem tirar print, filmar a tela, postar se quiser nos stories, me marcar. Para a gente finalizar com a energia lá em cima. Amanhã tem também aula de integração, tá, pessoal? Então, eu vi que tinha algumas pessoas querendo fazer pergunta, mas eu vou precisar finalizar agora, quase chegando às 2 horas. E aí, guarda sua pergunta amanhã. Fechado? Nada tem que nos possuir. A gente pode ter tudo sem nada nos possuir, e essa é a maior riqueza que você pode encontrar. Esse ponto é a maior riqueza que você pode encontrar nesse mundo. Porque você anda leve, igual uma pena. O que pesa é algo que você deixou te possuir. Seja na sua live, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família. O caminho, ele é leve. O caminho, ele é leve, leve. A expressão, ela é leve. A prosperidade, ela é leve. Tudo que pesa não é você. Tudo que pesa não é você. E ao identificar que não é você e ir tirando, vai restar
Gratidão pela presença de todos vocês. Que cada dia mais vocês se expressem a partir do artista ilimitado. Permaneçam no artista ilimitado. Se alinhem ao seu Dharma, ao caminho de vida, o motivo pelo qual você nasceu. E vamos retornar ao paraíso. Hoje, gratidão, turma. Até amanhã. Um excelente dia, uma excelente semana para todos. E amanhã tem mais. Valeu!